Olá, vamos ver aqui os questionamentos. Vocês vão ter aí a leitura, vão fazer a leitura do texto A Princesa Isa, né? Onde foi explicado já na TV. E eu vou fazer alguns questionamentos em cima, tá? Eu vou fazer alguns questionamentos. Aí vocês vão lendo o texto e vão ouvindo o que eu vou falando aqui. Então, sobre o conto da Princesa Isa, a gente vai fazer os questionamentos, são questionamentos simples, né? Ele pergunta, quem lembra o título da história? Aí o título da história, vocês sabem onde é que procura o título da história? Eu vou fazer esse comentário no próprio texto para ficar melhor. Aí você vai e vê onde é o título da história. O título da história é A Princesa Isa. Muito bem, aí é o título da história. Quem escreveu essa história? Vocês estão vendo aí abaixo do título, está dizendo quem escreveu a história. Então, quem escreveu foi a autora é Ana Paula Gugelmin, que é essa mesma professora que dá aula. Foi ela que inventou essa história. Ela é a autora, ela que produziu essa história. Onde morava a princesa Isa? Onde é que ela morava? De acordo com a história que você está lendo aí, onde é que ela morava? Ela morava em uma montanha encantada, tá aí na segunda linha. Eu estou fazendo isso para você aprender a procurar as informações explícitas no texto. Estou fazendo desse jeito diferente para você não ter mais dúvida. Você aqui pergunta onde ela morava. Aí na segunda linha está dizendo, ó, morava em uma montanha encantada. Muito bem, as informações explícitas são essas que você encontra diretamente no texto. Ok. Então vamos para a outra pergunta. Qual o sonho da princesa? Qual era o sonho dela? Então, aí continua dizendo que ela morava em uma montanha encantada, que sua vida sempre na mesma rotina. Acordar, olhar pela janela, seu lindo jardim e toda aquela paisagem, né? De montanha para todos os lados. Ela sempre teve o sonho de quê, gente? De conhecer a cidade. Aí é a resposta da pergunta que foi feita. Qual o sonho da princesa? Vai estar no segundo parágrafo, tá bom? Na primeira e na segunda linha. O sonho da princesa era conhecer a cidade. Muito bem. Onde fica a cidade que ela queria conhecer? Onde é que fica? Onde conhecer a cidade que fica atrás da montanha. Então, onde é que fica a cidade? Atrás da montanha. Quem a princesa encontrou no jardim do castelo? Aí você vai lendo até ver. Na hora que você vê falar em jardim do castelo, você vai ver. Então, aqui você encontrou o sonho dela. Aí disse, né? Sua mãe alertava sobre os perigos do lugar. Mesmo assim, a princesa nunca desistiu da ideia de conhecer. Apenas se aquietou, mas não desistiu da ideia. No terceiro parágrafo, diz assim, ó, numa certa noite, ouviu um barulho estranho vindo de onde, gente? Olha a pergunta aqui. Como era aqui? A pergunta é assim, quem a princesa encontrou no jardim do castelo? Aí aqui diz, né, que ela ouviu um barulho estranho vindo do jardim. Sua curiosidade acabou fazendo-a ir até lá. De repente viu um homem, de repente viu um jovem rapaz. Então ela perguntou aqui, quem a princesa encontrou no jardim do castelo? A resposta é um jovem rapaz, né? Um jovem rapaz misterioso, né? Porque disse assim, o misterioso saiu às pressas. Então, um jovem rapaz misterioso. Outra perguntinha, como a princesa chegou à cidade?
Muito bem. Então, aqui no outro parágrafo diz assim: a princesa o seguiu. Como o jovem rapaz saiu correndo, a princesa seguiu esse rapaz, até perceber aonde estava, na tal cidade. Por alguns instantes esqueceu do jovem misterioso pela curiosidade de conhecer a famosa cidade, né? Então aqui está perguntando como a princesa chegou à cidade. Ela chegou porque ela seguiu, né? Ela seguiu aquele jovem misterioso. Tá bem aí. No Parazina, a princesa o seguiu. Esse ozinho com som de U tá dizendo rapaz, ele. Ela seguiu ele. Muito bem. O que aconteceu com ela na cidade, depois que ela chegou lá? Muito bem. Então, por alguns instantes, esqueceu que o jovem misterioso, pela curiosidade de conhecer a cidade. Lá, quer dizer, esse lá é uma adjunta adverbial de lugar. Ele está substituindo o nome cidade. Lá se deparou com pessoas passeando em cima de uma coisa que se mexia rapidamente, com luzes diferentes, nunca visto por ela. Muito bem. De repente, olha o termo de repente, é quando vem uma surpresa. É atropelada por um carro. Nossa! Então, o que aconteceu com ela na cidade? Ela foi atropelada por um carro. Muito bem, você já descobriu. O que resultou desse atropelamento? Vamos descobrir. Ela foi atropelada por um carro. Ficou horas desacordada, né? Como é que a pessoa fica desacordada? Quando ela fica desmaiada, quando ela fica sem memória. Então, ao abrir os olhos, já não se lembrava de quem era e muito menos onde estava. Quer dizer que ela perdeu a memória. Resposta: o que resultou desse atropelamento? Resultou na perda de memória da princesa. Ela perdeu a memória. Muito bem. Pronto. Aí diz: algum tempo depois do atropelamento da princesa, quem a reconheceu? Depois que ela ficou assim, quem foi que reconheceu a princesa? Sem conhecer ninguém na cidade, passou a viver naquele lugar onde as pessoas andavam sempre apressadas e pouco olhavam umas para as outras. Sua vida começou a ficar tão triste, seus dias mais longos, seus olhos não tinham vida e passava muita dificuldade. Afinal, ela não lembrava de mais nada e nem tinha ninguém. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Algum tempo depois, por isso que disse assim, ó, passaram dias, semana, por isso que aqui disse, algum tempo depois do atropelamento da princesa, quem a reconheceu? Então, passaram-se dias e semana até que o jovem misterioso, olha só, até que o jovem misterioso, né? O que foi que ele fez? O jovem misterioso reconheceu-a. Esse A quer dizer que reconheceu ela, vagando pela cidade. Então, quem reconheceu ela? É que o jovem misterioso é a resposta. O que aconteceu entre a princesa Isa e o jovem misterioso? Vamos descobrir. Ele a reconheceu vagando pela cidade. Perguntou o que estava fazendo lá e ela não soube responder porque não tinha memória. Quem não tem memória não se lembra de nada. Acabaram virando o que, gente? Amigos. Então, que perguntou o que aconteceu entre eles? Aí, ó, ficaram amigos. Eles ficaram amigos. Muito bem. Então, ainda no mesmo parágrafo, bora ver. Quem ajudou a princesa a recuperar a memória? Hein? Quem ajudou? Aí vamos ver aqui quem era. Ficaram amigos, pois era o único que lhe dava atenção, ajudava e conversava sobre muitas coisas. Inclusive, ele tentava fazê-la se lembrar da sua vida, só que não estava dando certo. Muito bem, então, quem ajudou ela a recuperar a memória foi o jovem, ele que ajudava ela. A última pergunta: o que a fez lembrar-se de que era uma princesa? Vamos descobrir. O jovem nem a jovem nem se lembrava mais de ser princesa. Não, desculpa. Chegando lá, olhou tudo à sua volta.
Onde é que eu tava mesmo, gente? Pela assistência, conversei, né? Passaram-se dia. Aqui. Acabaram virando amigo, pois era o único que lhe dava atenção. Ajudava e conversava sobre muitas coisas, inclusive tentando fazê-la se lembrar da sua vida, que não estava dando certo. Pela sua insistência, acabou convencendo-a de ir à montanha e tentar recuperar suas lembranças. Quer dizer, convenceu ela a voltar ao lugar onde tudo começou. Então, o que fez ela lembrar que era uma princesa? Vamos lá. Chegando lá onde? Na montanha. Olhou tudo à sua volta, achando lindo aquele lugar. Foi quando uma senhora entristecida apareceu na sua frente, reconhecendo-a, quer dizer, reconhecendo ela. Enxugou as lágrimas e foi ao seu encontro abraçá-la. Quer dizer, essa pessoa abraçou ela muito, né? Aquela senhora abraçou muito. A jovem nem se lembrava mais de ser princesa. Sentiu aquele abraço tão forte, né? Recordando uma sensação especial. Foi quando reconheceu sua mãe e começou a se lembrar de tudo sobre aquela noite. E aquela senhora, né? Aí pergunta assim: o que fez ela se lembrar de que era uma princesa? O abraço daquela senhora triste. Aí, quer dizer, sua mãe. Aí aqui pergunta assim: seu amigo ficou tão triste em vê-la voltar à sua casa que a partir daquele dia passou a frequentar a Montanha Encantada, pois a amizade com a princesa Isa se tornou especial e assim viveram felizes para sempre. Gostaram da atividade? Muito boa.